Boa noite a todos que vão acompanhar essa live, que a live vai ficar gravada. Vamos iniciar hoje a live para conversar com o professor Itamar, historiador, que vamos falar um pouquinho sobre religiosidade e saúde, como isso se integra, certo? Então a gente vai começando aos pouquinhos, daqui a pouco eu vou chamar o professor Itamar. Então quero agradecer a todos que vão participando. E vão deixando as perguntas se tiverem alguma coisa. Assistir a live depois, fico à disposição. Agradecer a todos que vão entrando, Priscila, Maria Clara. Então, esperar o professor Itamar entrar para a gente iniciar essa conversa, certo? O professor Itamar como eu disse, é um historiador que é autor do livro Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão. Então, nesse livro ele retrata um pouco da história e do dia a dia das benzedeiras do sertão nordestino, e como a religiosidade delas afeta diretamente a saúde do local onde elas moram, como os médicos do local, principalmente os médicos que atuam no processo de saúde da família, vão se relacionar a isso. Um grande abraço a Jonatas aí, colega daqui de São Bernardo. Então, meu primeiro contato com o professor Itamar foi através do livro. Eu encontrei o livro na Amazon, e nesse livro ele fala um pouco de como as benzedeiras atuam, no processo histórico de como no sertão nordestino isso é muito forte, né? Religiosidade, como às vezes alguns familiares procuram primeiro as benzedeiras do que até mesmo o médico. Então, nesse processo ele vai conversar com as benzedeiras, vai conversar com profissionais de saúde, e foi o tema do TCC dele, na faculdade dele de História. Então é bem interessante, estou aqui esperando ele entrar. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à disposição aí. Então, estou aqui convidando o professor Itamar. Se ele tiver alguma dificuldade, pode ser que a gente tenha que fechar a live e abrir novamente, tá certo? Sempre esses problemas tecnológicos hoje em dia é bem comum. Agradeço mais uma vez a todos que vão entrando, vão tirando um tempinho dessa segunda-feira para prestigiar aqui. Opa! Boa noite, Itamar. Opa! Tudo bem? Então, pronto. Itamar, estava aqui te falando um pouquinho com o pessoal sobre o teu trabalho, mas eu gostaria primeiramente de te agradecer, tá certo? Por ter aceitado aí fazer essa conversa, e queria que você começasse aí se apresentando um pouquinho. Olha, doutor Ramon, primeiro, boa noite a você, boa noite aos nossos amigos que estão nos ouvindo nesse instante, estão nos vendo. Quero agradecer de coração mesmo. Dizer para você que é um prazer imenso estar conversando com você aqui hoje. Eu que acompanho seu trabalho já há algum tempo também nas redes sociais, a partir do nosso contato nós tivemos a primeira vez, você falou que tinha visto meu livro, e enfim, eu fiquei muito empolgado com isso também, porque sinaliza um médico que está bem, vamos dizer assim, pesquisando, um médico pesquisador, um cara jovem, está querendo saber mais sobre a cultura e a história e essa relação com a medicina dentro do PSF. Então fiquei muito estimulado também a pesquisar, saber mais do seu trabalho. E sempre acompanho aí no Instagram e quero parabenizar você por seu trabalho, que eu acho que um médico pesquisador como você é cada vez mais eficiente e necessário dentro da nossa sociedade. Então, dito isso, o meu trabalho doutor Ramon, em primeiro lugar, eu sou um professor historiador, né? Eu sou um historiador que pesquisa a história da saúde, né, da doença, as práticas médicas no Brasil. Né? Dentro dessas temáticas que eu venho a pesquisar, vem um pouco da ideia das benzedeiras. Né? As benzedeiras é uma das temáticas que eu pesquiso, uma que eu me deparei dentro das comunidades, inclusive que eu faço parte, e fiquei muito empolgado, né? Porque é uma temática muito inspiradora assim, para a gente, principalmente por fazer parte da minha experiência de vida e de algumas pessoas que vão passar por aqui hoje nessa live,
ou que vai posteriormente também assistir. Muito legal. Então, Itamar, primeiramente agradecer aí, acho que realmente é recíproco essa admiração do seu trabalho também, da importância dele, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma riqueza de cultura imensa, que às vezes é deixado um pouco de lado, principalmente essa questão mais regionalista, de como as nossas origens, né? A gente que é do Nordeste, a gente que sabe como essas práticas estão no dia a dia da população, todo mundo conhece, ou já sua própria vivência teve algum relato de ter sido benzido, ou a mãe ter falado alguma coisa, ou alguma reza que a mãe sabia em algum momento. Eu queria que você me contasse como isso passou de uma vivência para ser um objeto de estudo. Como isso foi para você? Olha, doutor Ramon, em primeiro lugar, eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente é mais impulsionado a pesquisar algo que chama a nossa atenção, que nos apaixona de alguma forma, né? E a gente é movido a querer aprofundar mais, vamos dizer assim, o estudo, essa própria interpretação científica dentro desses rituais de cura, de benzedeiras, porque, em primeiro lugar, eu nasci numa comunidade que tem muitas benzedeiras. Eu sou do interior do Piauí, sou de uma cidade chamada Monsenhor Hipólito Piauí, fica a aproximadamente 370 quilômetros da capital Teresina. E nessa região do sudeste, daqui vizinho Ceará, eu creio que no também tem, é muito comum as práticas de benzedeiras, né? Por todas essas comunidades. Então me chamava muita atenção. E aí eu empolgado com isso, eu vou fazendo pesquisa no mundo da história cultural, essa cultura do gado, outras manifestações tradicionais aqui no estado do Piauí, e no Brasil como um todo, né? E então eu disse, vou pesquisar benzedeiras. Me deparei com essa temática, me envolvi bastante, porque essa temática que se trata da fé, dentro desses processos de cura, é algo que nos chama bastante atenção. E é algo enigmático. Mas ela é tratada de uma forma assim, muito superficial. Ela é tratada por os folcloristas, ela é muito abordado, mas eles só relatam, né? Registram. E aí nós temos vários folcloristas importantes, inclusive no estado do Piauí, que tem um tal de um folclore chamado Pedro Silva, e a nível nacional, Câmara Cascuda, eles abordam essas temáticas, mas de uma forma superficial, e eu diria que essas temáticas é colocada de uma forma assim esdrúxula, esquisita, de gente sem conhecimento. E aí, de certa forma, o que eu vou percebendo, doutor Ramon, é que dentro dessas práticas existe uma eficiência muito grande até aos dias modernos, e que existe também ciência, existe técnica nisso tudo, né? Então, portanto, não é algo desprovido de conhecimento, algo assim que de gente que, obviamente, que não tem acesso à educação ou não tem acesso à saúde. Então, eu vou percebendo que todas as classes sociais procuram essas benzedeiras. Vou observando que o que mais me chama a atenção é isto, né? Que em um primeiro momento eu vou achando, partindo do Brasil colonial e imperial, existe um afastamento entre, de certa forma, um discurso médico. Esse discurso de dizer, não, razão, a ciência não se aproxima de religião, esse misticismo, essa coisa. E aí, quando eu vou me aprofundar mais sério na história mesmo, pegando desde o Brasil colonial e imperial, eu vou perceber que existe uma aproximação muito grande entre essas práticas, né, de cura. E os saberes, tanto do campo médico, como desse campo pegando dos índios, dos africanos, eles vão se misturando de uma tal forma que está imbricado esses conhecimentos, né? E aí, então esse afastamento ele fica mais no campo do discurso mesmo, e não das próprias práticas, e não das pessoas que procuram essas tanto o sistema biomédico como o sistema popular de cura. Eles não dissociam, eles, pelo contrário, eles atrelam, eles usam de forma complementar. Então é nisso tudo que eu me deparo com essa temática, um campo muito vasto, e por mais que se fale, existem tantos acordos no mundo, da Organização Mundial de Saúde, que trabalhou muito bem essa ideia de humanizar as práticas de saúde, a próprio excesso de medicalização da sociedade. Apesar de ter tudo isto, essas ações, eu vejo que ainda precisa muito mais avançar. E que as ciências sociais podem ajudar bastante nisso, né, do ponto de vista
que faz um balanço historiográfico do que já aconteceu, né, e do que está ocorrendo nos últimos décadas e chegando nos dias atuais. Então, eu acho que a gente pode dar uma contribuiçãozinha também nesse sentido. Com certeza, Tamar. E eu acho que são muitos ciclos, né? A gente vive algumas coisas na sociedade que geralmente é isso. A ciência vai ganhando força e a ciência tende a querer mostrar que só alguma parte dela é a verdade, né? A gente vai se distanciando da realidade. Eu acho que a medicina de família, que é a minha especialidade médica, ela vem conversar um pouco sobre isso, de trazer as práticas de saúde para a realidade. Porque qual é a realidade do povo brasileiro? É um povo com ancestralidade, é um povo que tem suas origens, que tem suas raízes e que isso faz parte da história daquela pessoa. Então, eu simplesmente ignorar aquilo e partir para a parte biomédica perde um pouco de sentido. E a gente vem aí nos últimos 20, 30 anos entendendo que, como você falou, juntando, né, a parte da ciência e a parte social para fazer com que realmente você conseguir fazer o biomédico conversar com a ancestralidade do paciente vai ter sim eficácia terapêutica, né? Então a gente deixar de não desvalorizando todos esses grandes nomes que você falou, que realmente registrar e estar falando da história é algo muito importante. Mas a gente também está fazendo esse trabalho que você vem fazendo. Além de registrar, comprovar e mostrar eficácia. Seu trabalho no livro da Benzendeiras que está referenciado, falando dos estudos que você leu, falando que tem realmente conexões científicas para embasar isso, que a gente não está simplesmente lendo alguns livros que foram relatados ao longo dos anos. É algo que a ciência vem conversando muito com isso. E eu queria que você falasse um pouco mais do livro. Como foi esse processo para chegar nele? Como você conseguiu fazer com que esse livro saísse do papel? Olha, doutor Ramon, mais uma vez eu vou estar aqui durante minha fala sempre parabenizando você, viu, por esse trabalho que você vem fazendo. Aos nossos amigos que estão vendo nesse instante, em primeiro lugar, o nosso olhar de historiador, nós vamos ver um pouco da tendência, né, do campo médico, como foi trabalhado ao longo do tempo. Né? Nós vamos ver que, a nível mundial, a nossa ciência está bem mais evoluída. A nível brasileiro, ela ainda tem muito que evoluir. Né? E eu diria que o campo tradicional médico ele precisa ainda humanizar mais essas práticas em saúde. E é o que você colocou, é se aproximar mais do paciente e ver ele de uma forma integral. Tudo que os nossos estudos aqui mostram, que essas pesquisas mais recentes, mais, vamos dizer assim, avançadas em saúde hoje, diz que, por exemplo, é importantíssimo usar a espiritualidade desse processo de cura. Essa fé do paciente é algo que faz a diferença. O próprio poder do pensamento, e aí nós vamos pensar na ideia dos medicamentos aí, placebo, esses tratamentos todos que existem. Então, é entender que o ser humano é muito além, como você colocou aí, do orgânico, né? Dessa parte orgânica em si. E hoje ainda se trabalha, e já dando uma pitadazinha aqui, a ideia das especializações médicas, né? Ele tende hoje a nós pensar assim, olha, o campo de especialidades é interessante porque você se aprofunda mais em uma parte. Muito bem, claro que a gente não vai compreender tudo. Mas a ideia é ainda desmembrar, dissociar. E o que nós percebemos é que tem que pensar de uma forma integral. O homem, né, não é só uma parte orgânica, mas ele é social, ele é cultural. Né? O que ele pensa, como ele age, vem de uma ideia, de uma cultura. E se nós usarmos tudo isso ao nosso favor, que é o que nós podemos usar, essa ferramenta, né, desses conhecimentos, nós vamos potencializar as práticas médicas. Né? Então não é aquela coisa da gente pensar, não, é porque eu vou tirar um pouco da, vamos dizer assim, dessa... do crédito médico, né? Essa credibilidade da ciência, da razão, da técnica, os termos, tudo, o medicamento. Não, a ideia não é tirar, a ideia é somar. E aí você colocou super bem, mais uma vez, parabenizo você por essa iniciativa, por esse trabalho que você está fazendo. Eu tenho certeza que é de profissionais como você, que essa ciência ela vai andando aqui nesse Nordeste, que precisa muito avançar.
Então, eu queria deixar essa fala nesse sentido. Com relação ao livro, eu começo a pesquisar ele em 2010. Né? Eu vou fazer parte de projetos de pesquisa na Universidade Federal do Piauí. Quando eu vou lá ter o contato com a universidade, então eu ganho projetos, bolsas de pesquisa, então eu posso pesquisar com mais tranquilidade, eu posso ir mais a fundo nisso. Então eu vou estar pesquisando sobre a cultura do estado do Piauí, essa cultura do couro, aí a ideia da agricultura, aí eu vou pesquisar sobre reisado, sobre de viola. É quando eu vou me aproximando dessa ideia, mais uma vez, dessas práticas de cura. E eu fico apaixonado, de verdade. Né? Tem coisa que lhe apaixona. Eu me apaixonei porque essa ideia da fé, essa ideia do mistério que existe por trás, né? Apesar de eu não querer desfazer todos os mistérios, é impossível fazer isso. Mas a gente entender alguns elementos, né? Por exemplo, o que é que tem a ver um número 3, o que é que tem a ver um galhozinho ali, porque aquele galho tem que ser verde, porque... Então eu vou me aproximar desses rituais. Né? Vou me aproximar desses rituais, vou estudar muito a ideia da história, um pouco da ciência médica, como que ela vai se institucionalizando no Brasil, a história das doenças, epidemias que passamos aí ao longo da história, e quando justamente essa parte popular das benzedeiras, curandeiras, elas foram muito importantes. Né? E justamente se aliando ali o campo médico, quando o campo médico não está tão formado, institucionalizado, que isso vai se dar mais agora no século XIX, 1800, que a gente vai ver esse avanço todo da institucionalização médica pegar mais forte, e inclusive combater, até pegar um discurso mais forte, até de combate mesmo, essas práticas populares de cura, né? Que aí vai ser muitas vezes taxado de charlatanismo. Olha, isso é coisa de charlatão, enganação. Porque aí nós vamos ver um campo, né? Temos que ser diretos aqui de embate, de ocupação de poder, né? Legitimação. Quem é que tem direito de curar no Brasil, né? E aí onde tem um certo afastamento. Esse afastamento, como eu disse, ele se dá muito forte no campo do discurso mesmo. Né? E aí às vezes vira até caso de polícia, né? Nós tivemos em alguns estados que teve isso, mais força. Bom, mas isso, como eu disse, fica no campo do discurso, porque na atuação nós vamos ver que ciência, magia está totalmente relacionada. A religião, o campo do sagrado não sai de dentro dos hospitais, não sai sequer da cultura do próprio médico, muitas vezes. Né? Então, vamos entender que esse médico ele faz parte de uma comunidade, ele faz parte de uma cultura brasileira, ele faz parte de uma formação histórica de um povo que ele é mestiço, ele é de várias crenças e culturas. E o que eu penso, depois vou até lançar duas perguntas para você, mas eu penso que um médico, né, que teve contato, né, com essas ervas medicinais, e aí ele viu que é interessante, ele vai ter uma tendência de querer receitar para um paciente uma hora ou outra, até porque muitas delas a gente sabe que se não fizer bem, o mal é que não faz, não tem efeito colateral. Então, assim, doutor Ramon, a pergunta sua aqui me expandi muito, mas eu comecei a pesquisar isso em 2010, depois fui afunilando essa pesquisa, terminei o curso de graduação em 2015, e aí a publicação lá, a pesquisa tem indicação a publicação em livro, e aí eu venho nessa tentativa até 2020, que é quando eu vou apresentar esse trabalho por vários estados do Nordeste, e aí eu vou, em 2020, eu vou pensar, vou colocar em livro para que outras pessoas possam ter acesso a essa leitura. Aí eu vou ceder um pouco do direito dessa obra para uma editora de São Paulo, para que ela pudesse lançar mais longe, onde eu não, de fato, não é impossível a gente ir, né, de certa forma. Com certeza. Muito legal, Itamar. Vou aproveitar aqui para agradecer algumas pessoas, principalmente meu colega Luan. Ele é um médico que atua na Bahia, ali na região do Capão Redondo, ali na Chapada Diamantina, então uma região incrível também. Ele faz uma contribuição aqui, falando que essas histórias que você contou, né, a gente tem que valorizar a ancestralidade ao nível de que no interior do Nordeste, por muito tempo, a saúde médica em si demorou para chegar, né? Demorou para ter a população ter esse acesso total, principalmente antes do SUS. Então, a população fazia o seu próprio cuidado de alguma forma, né? Então, valorizar essa história também parte do pressuposto, e eu vou puxar um pouquinho para a medicina de família, que a gente tem um princípio da medicina de família,
que é que o médico ele deve ser uma ferramenta da comunidade. Então, como uma ferramenta da comunidade, a gente tem que se adaptar a ela, não o contrário. Não é eu que vou ditar as regras da comunidade. A comunidade que eu estou atuando, eu tenho que saber a história dela, saber como ela se formou, como aquelas pessoas chegaram naquele local. Então, entender toda essa história faz parte da atuação. A gente sabe que os estudos mostram que o médico que está empoderado da história da população, que ele sabe por que aquelas pessoas estão ali, os familiares delas chegaram naquela terra. Então, principalmente na história do Nordeste, isso pesa muito, na questão do sertão, de como aquela população tem uma história para contar. Você saber disso vai mudar a sua prática médica. Você vai conseguir interagir melhor com as pessoas, você vai conseguir se comunicar melhor com elas e, consequentemente, você vai saber o que é saúde para elas. Acho que a gente chega num ponto muito importante aqui, né? De que é uma pergunta muito ampla, mas que quem vai dizer isso para a gente não é a medicina. Porque a saúde é muito ampla. Então, o conceito de saúde tem que expandir ao ponto de que eu perguntar para o paciente o que é saúde para ele. Saúde para ele pode ser tomar um chá, ou então fazer a oração diária dele ou dela, ou então indo no local sagrado para ele, ou na igreja, ou no terreiro, em qualquer lugar que seja, e a gente saber valorizar. Acho que é um ponto importante, é mais do que respeitar, porque a gente fala muito do respeito e tal, mas eu acho que é mais do que isso. É saber valorizar, mostrar para ele que você se importa com isso, que ele está falando isso para você é muito importante, e que ele está dividindo essa informação com o médico é algo que gera vínculo. Então, eu acho que eu queria que tu falasse da tua experiência. Eu sei que do teu... Pode falar, então. Perfeita essa sua colocação aí. É perfeita essa sua colocação e está todo certo. Do ponto de vista histórico, a gente vai ver que o conceito de doença e saúde ele vai mudar, né, de uma sociedade para outra. Você falou super bem, né? Então, assina embaixo, você colocou, é isso mesmo. Vai mudar o que é saúde de uma cultura para outra, as pessoas vão entender diferente. Então, por exemplo, esse processo de ressignificação e dessa harmonização do corpo e da mente e dessa ideia de combater uma dor que esteja ou mal que esteja no nosso corpo passa justamente por essa ressignificação do que é a doença. A pessoa precisa entender, né, compreender, né, um pouco do que ele sente. Então, quando você leva em consideração o universo dele, você passa, em primeiro lugar, a mostrar para ele que você acolhe, né? Então, ele se sentir também seguro é fundamental. A confiança estabelecida entre um médico e um paciente já faz parte de um processo de cura terapêutica. A gente, aqui, eu abordo do ponto de vista que o tratamento, muitas vezes, não começa quando o médico, médico ali o comprimido para ele vai tomar, né? Ou uma cirurgia, ou bem antes, no ouvido, levar em consideração do que ele pensa, as suas crenças. Então isso é fundamental. E você colocou super bem, e trabalhar dessa forma é você potencializar realmente as suas práticas em saúde, né? Então é uma coisa que realmente deve ser utilizada e tem sinalizado no campo médico as ações mais novas em saúde pedem isso, né? O que eu creio é que ainda resta muito, né? Eu acho que tem resquícios ainda também dentro desse campo médico, ainda no Brasil, que ainda é resistente a algumas mudanças, talvez. Né? Eu acho que tem que se aproximar mais da cultura, tem que se aproximar mais, sim, dos nossos saberes, do nosso conhecimento, que já vem lá dos índios, né? A gente falou aí de uma herança histórica. Os índios, os pajés, já tinham muito conhecimento sobre ervas, raízes. Isso tudo é inegável, esses saberes. É tanto que quando a indústria farmacêutica vai lá e pega esses conhecimentos e coloca em remédio, dá super certo. Então, pensar que a nossa flora, ela pode sim, a nossa floresta é uma aliada, a natureza pode ser uma aliada dentro das comunidades rurais, né? Juntando ali com o remédiozinho comprimido que o médico do PSF trabalha, mas também usar um chazinho na medida do possível, feitas as ressalvas com relação ao açúcar, por exemplo, é importante. Ele não vai ter efeito colateral nenhum e vai potencializar sim, né? Nem que seja para ser um calmante, por exemplo. Eu vou usar
Quem sabe na sua casa você tem uma erva cidreira no seu terreiro, e essa cidreira, ela em primeiro lugar, ela é longe de todo tipo de agrotóxico, né? Então, assim, são coisas bem naturais, super saudáveis, que a pessoa faz um chazinho ali e ajuda, né? Seja no sono, numa coisa, numa perturbação mental. E a benzedeira também, ela atua um pouco dessa forma. Quem já foi numa benzedeira sabe que ela acolhe o paciente. Então, em primeiro lugar, é aquela pessoa caridosa, que acolhe. E ela tem uma legitimidade também popular, que é aquela dona, ela tem uns conhecimentos de ancestrais, né? É uma senhora geralmente idosa, que aprendeu com os mais velhos, as raízes, conhecimentos sobre raízes, as ervas, os chás, e aquela experiência também espiritual. É tanto que ela escuta o problema do paciente. E não é uma doença só física, mas às vezes a pessoa está lá com um problema na família, brigou com o marido, aí aquela senhora vai lá e diz, olha, ela começa a contar, assim como o médico também atende, começa a contar aquela história, e a benzedeira escuta com toda a cautela e depois vai fazer o seu contraponto, dando uma ressignificação para aquela história. Então, aqui tem um trabalho que eu cito, de um psicanalista, que ele é o Alberto Manuel Quintana, ele vai falar super bem disso, né, do sentido que a benzedeira, a imagem dela em algum momento funciona como um próprio psicanalista, como um psicólogo, né, que vai nessa tratativa realmente de ressignificar essa doença, né, e a ideia de harmonizar o corpo. A ideia, quando é muito combatida, né, por a ciência, a razão, a energia, por que se fala tanto de energia, a espiritualidade? Não, Deus não o que quiser, porque a ideia, vamos pensar aqui mais racional, aproximando mais um pouco, é porque quando nós pensamos, se a mente cria tudo, então se eu cultivo bons pensamentos na minha cabeça, se eu escuto boas palavras, e aí a benção vem a ideia do bem dizer, se você acredita nisso, se você ouviu essas palavras e gostou, se sentiu acolhido por uma benzedeira, e você crê numa força maior, então isso vai lhe ajudar, né? Vai lhe ajudar. É um fato que a pessoa que, bom, eu tenho uma expectativa boa, se eu for no médico, estou acreditando, confio nele, ele tem credibilidade para mim, então eu creio que Deus também, de alguma forma, um ser maior vai agir por meio dele, vai iluminar a técnica dele. Então é potencializar para mim esse tratamento. Vai ter mais chance de cura uma pessoa que é otimista com o tratamento? Claro que é, do que aquele que está lá ruim das ideias, está deprimido, né, na ideia de ficar muito triste, então desesperançoso. Então é isso, né? E só para tirar um pouco dessa ideia da energia, né? Porque é milagre. Não, não é, porque tem uns processos, né, que ocorrem no corpo da gente, partindo do nosso cérebro, que é o grande centro de tudo, né? E as coisas começam a acontecer, né? Às vezes você está com uma doencinha aqui agora e de repente eu escuto uma coisa legal, eu vou ali, vamos bater um galinho aqui, papapá. Ela, no final, ela às vezes não só benze, mas ela diz, olha, toma esse chá, toma essa raiz, não sei o quê. E às vezes eu uso e começo a me sentir melhor. E isso vai acontecendo, passando de geração em geração. Com certeza, Tamar. Eu acho que a ciência está cada vez conseguindo, aos poucos, provar coisas que a gente já sabia por essa ancestralidade. Você citou duas coisas que você está como exemplo. O primeiro, agora você falou isso, de escutar alguma coisa positiva, ou de, por exemplo, você ir para o médico já acreditando que aquilo vai dar certo, que eu confio naquele médico. A gente sabe hoje que a grande maioria das doenças que a gente convive na sociedade, elas são autolimitadas. O que é isso? São doenças que você vai ter alguns sintomas, vai passar alguns dias com esses sintomas e depois, independente de qualquer coisa, você vai ficar bom. Uhum. Então, independente de você ir ao médico ou você tomar algum remédio, seu organismo vai responder e você vai ficar melhor. Então a gente já passa do pressuposto que se isso fosse mentira, a maioria das doenças iam matar. Então a gente já ia ter um problema, mas não é isso a realidade. Então o que a gente assume é que a gente brinca que o médico ele tem que cuidar do paciente, que ele melhore independente do médico. Porque às vezes é o que a gente chama de iatrogenia. O médico faz algumas condutas que pode fazer mais mal do que bem. Passar remédio demais, passar exame demais. Aí o paciente vai fazer coisas que, se ele tivesse ficado em casa, não ia ter tido necessidade. Então a gente está indo de encontro a isso. A gente está tentando fazer o menor número de intervenções possíveis, e as práticas integrativas, essa parte de
da ancestralidade, vai fazer com que a gente aumente o leque de opções, de coisas que sejam menos intervencionistas, que vão ter menos efeitos colaterais, como você já trouxe, e que vai trazer um bem-estar maior ao paciente. Que ele vai, por exemplo, aí vou trazer a outra coisa que você trouxe, você falou da erva cidreira. Hoje, a gente já tem estudos comprovados que alguns remédios tiveram sua disseminação muito grande nos anos 80, 70, que são os benzodiazepínicos, que são aquele Rivotril, diazepam, aquele remedinho da receita azul, que muita gente toma e que causa dependência, né? É uma droga que você vai tomando aquilo e você vai ficando dependente. A gente já tem estudos que comprovam que o uso do chá de erva cidreira com capim-santo à noite, e você pode usar ele 3 vezes por dia, como você falou, sem a adição de açúcar, que é muito importante, você aumenta a taxa de retirada desse remédio. Ou seja, o desmame do benzodiazepínico fica mais fácil com o auxílio desse chá. Então, isso é uma coisa que a gente pegou uma prática de pessoa, que erva cidreira, muita gente fala, toma um chazinho de cidreira que você vai se acalmar. E a gente pegou isso, fez estudos que comprovam que realmente tem eficácia. Então, a ciência está só provando, que passa muito por isso, da gente aproveitar o que a ancestralidade fala. Eu acho que o Luan trouxe muito isso. O Luan trouxe aqui exatamente isso. Ele fala que a comunidade e a sabedoria ancestral, ela acaba funcionando de uma triagem. Porque a gente já... é isso que você falou. A senhora que é benzedeira, ela já passou por tanta coisa, ela já viu tanto, que ela sabe algumas coisas que você vai... Se você escutar ela um pouquinho, você vai saber para onde você tem que estudar um pouquinho mais. Eu tenho que testar esse chá aqui, que parece que é o que tem mais eficiência. Ela falou que esses outros aqui não são tão legais. Com certeza isso, eu até falo aqui um pouco aqui, já nas considerações do meu livro, que é a ideia de aproximação, né? Se aproximar desses saberes ancestrais é fundamental, né? E às vezes a própria indústria farmacêutica, aí tem aquela crítica, nós não vamos entrar muito nesse debate, mas de dizer que há uma apropriação. Mas deve haver essa apropriação desses saberes, até porque eles se perdem. E o que é bom tem que ser utilizado, né? E são testados há mais de 500 anos de história, por que é que nós não vamos utilizar agora, né? E dava super certo, até porque quando nós vamos ver no Brasil colonial e imperial, uma carência muito grande da medicina, até dos profissionais médicos, muito pouco. Como é que essas pessoas sobreviviam, né? E elas sobreviviam, encaravam os seus dilemas, as suas doenças, as suas moléstias e até epidemias também, né? Pandemias que tinha e aí tinha que se virar. Não era só a fé que elas utilizavam, a experiência de mundo, né? A fé a ideia da fé seria um saber espiritual, também é adquirida, é uma coisa trabalhada. Mas além disso, o poder da natureza, com as raízes, ervas, né? Porque nós vamos pensar, você falou super bem aí dos chás, mas tem muitas raízes também, né? Casca de certo tipo de plantas, de árvores, que faz super bem porque já foi testado. Não é uma coisa que... E a ciência também testa. Então é só são sistemas diferentes, né? São sistemas diferentes, mas eles também, de alguma forma, já antecederam um processo de testagem. Né? A medicina vai lá, vai ter uma vacina agora, vai passar por um processo todo aí longo. Mas já pensou quanto tempo já não tem esses saberes, como você colocou super bem, que é repassado de geração em geração, e justamente há uma preocupação com a perda desses saberes. E quando eu fui para as comunidades, a ideia de registrar, eu quanto historiador, registrar isso, essas senhoras elas se alegraram bastante, até porque elas têm muito receio e não querem que isso se perda. Porque já aprenderam com os mais velhos, às vezes com a avó, o pai, e aquilo teve uma importância gigantesca. Então, veja, ela não quer que se acabe assim. E infelizmente, fatalmente, claro, ela sabe que já é mais idosa, vai morrer, e de alguma forma isso não vai ter continuidade, porque as novas gerações não querem fazer um trabalho voluntário, que é o que essas benzedeiras fazem dentro da comunidade. Elas usam tudo isso, da boa vontade, da solidariedade, da fé que eles aprenderam, dos saberes que elas aprenderam, para ajudar o próximo, mas não cobra nada. E aí nós sabemos que esse mundo globalizante, que cada vez mais a gente, vamos dizer assim, que ataca as culturas tradicionais, essa globalização muito forte, com as novas mídias, tecnologias e tudo, não é? E então acaba ameaçando cada vez mais esses saberes, essas práticas, né? Elas estão cada vez mais ameaçadas. E não é que, vamos dizer, um outro dia uma repórter perguntou o seguinte: você acha que as benzedeiras vão acabar?
eu disse, olha, as práticas, a crença não vai acabar, né? Aquela identidade, aquele imaginário. Porque é um erro pensar que as pessoas não acreditam tão quanto antes. As pessoas acreditam. As pessoas continuam tendo fé. As pessoas continuam, sim, tomando seus chazinhos. Claro que com outras, hoje tem houve vamos dizer assim, ou foi uma introdução gigantesca de medicamentos, claro, da indústria farmacêutica. Mas, mesmo assim, elas continuam procurando ainda para as práticas de cura pela fé, ou às vezes como auxiliar. Às vezes ela vai na medicina, mas ela vai lá numa pessoa que sabe benzer, sabe alguma coisinha. Ela também, se souber que alguma coisa vai fazer bem, seja onde for, ela vai atrás de uma erva, esteja onde tiver uma raiz, se ela souber que vai fazer bem, ela vai atrás, até porque ela sabe que não tem efeito colateral. Então, se não ajudar, mal é que não faz. E ela vai lá na ideia de somar, né? Complementar. Até porque, vamos deixar bem claro, as benzedeiras, elas também têm consciência do papel delas. E elas sabem quais tipos de doenças, quais tipos de coisa é que ela pode estar indicando esse chazinho e essas ervas. Né? Por que não existe contraindicação para elas? E nunca, não tem relato de que o cara tomou um chá e aí passou mal. Não, porque já é uma coisa que elas conhecem há muitos e muitos anos. Inclusive, alguns estados e municípios já têm reconhecido esse saber, juntamente, passando por a Secretaria de Saúde da cidade, e dá uma carteirinha a elas de agente popular de saúde. Legal. Elas têm um conhecimento, claro. Ela não é um médico, mas ela é e para muitas pessoas, historicamente, ela foi a verdadeira médica da nossa comunidade, porque não tinha outra pessoa, né? Então a pessoa tinha que ir nela, de alguma forma, no conforto ali. Veja uma parteira, você tem uns partos hoje, e aí a gente continua lá. Você vê, a gente vai, a ciência avança, mas quando cuida você vai voltando para trás. Veja, a cesariana hoje, né, um combate do campo médico, a cesariana em excesso, tal, os efeitos colaterais, tantos que dá. Vamos voltar para o parto humanizado, não é isso? Porque as parteiras faziam isso super bem, trabalhavam isso, né, e davam certo. Às vezes, aí não era só a reza mais uma vez, mas era um pouco, elas tinham técnica, elas tinham os chazinhos que elas faziam. E infelizmente, grande parte desses conhecimentos já se perderam uma parte. Né? Eu particularmente não tenho encontrado muito nos meus estudos parteiras, né? As parteiras, elas meio que desapareceram, né, das comunidades, e elas faziam um trabalho essencial e vital em outras épocas, porque não tinha para onde correr, entende? Então salvavam vidas. Eu queria fazer uma leitura bem aqui rapidinho do que o senhor colocou. Com certeza, fica à vontade. O senhor colocou o seguinte: o senhor estava falando aí um pouco da ideia de aproximação com a cultura, a ideia das medicinas integrativas, que é o que nós estamos falando. Nessa perspectiva, contrariando alguns discursos das corporações médicas do Brasil, a averiguação atenta nos espaços biomédicos do Brasil mostra que traços religiosos estão presentes em quase todos os espaços institucionais de saúde, seja nos consultórios médicos, seja nas clínicas ou mesmo nos hospitais. Além disso, a própria prática médica está impregnada de técnicas ou efeitos. Um exemplo disso é o uso cada vez mais correto dos medicamentos placebos para fins curativos. Aí depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Isso porque uma parte da medicina atual já compreendeu a participação do doente no processo de cura e também no processo de adoecimento. Dessa forma, esta visão integra as esferas mente e corpo. Por sua vez, leva em consideração a importância dos processos mentais da mente na ação curativa. Aí a ideia eu vou falar aqui um pouquinho desses medicamentos, da ideia dos placebos, né, que a ciência tem utilizado, né, a ideia de os medicamentos dar efeito colateral. O senhor também tem trabalhado com isso, a ideia de placebos, ou o senhor não tem experiência ainda com isso? Então, eu acho que você falou uma coisa aí da junção mente e corpo e de como o paciente participar do próprio cuidado, né? Pegando esse gancho, e mais uma vez trazendo para a medicina de família, na medicina de família, esse tipo de método ele ainda está muito nichado na medicina de família, mas a tendência é que na formação médica atual, os médicos já saiam da graduação com esse tipo de método mais estabelecido, que é um método de atendimento, método clínico centrado na pessoa. O que é isso? A gente deixa de centrar o nosso atendimento na doença e passa a centrar ele na pessoa. Aí é todo um método, tem um livro só para isso, é um assunto bem mais complexo do que a gente consegue falar aqui hoje, mas só para pincelar,
a última etapa do atendimento seria o plano conjunto. O que é isso? Em vez de eu falar para você, estou te atendendo, Itamar, e no final eu falar, ó, você vai tomar isso, isso, isso e vai fazer esses exames. Antes da gente chegar nessa etapa, eu vou explicar para você tudo que eu entendi que você me falou e eu vou falar de todas as possibilidades de terapia e vou perguntar para você, você acha que tem mais alguma coisa que você precisa fazer? E vou trazer você para essa decisão. É o plano conjunto. É um plano que vai ser elaborado pelo médico e pelo paciente. Então, o paciente vai ter ativamente uma participação na decisão do que ele vai fazer. Se o paciente chegar para mim e falar, doutor, não quero tomar um remédio não, eu acredito que esse chá aqui que eu vou tomar, ou então eu acredito que essa oração aqui que eu vou fazer vai resolver. Então, a gente vai chegar juntos num plano que faça sentido tanto para o médico quanto para o paciente. E nesse do efeito placebo... Olha, eu acho que isso é fundamental. Se eu só finalizar, Itamar, questão do efeito placebo, é isso. Eu acho que a gente tem que deixar claro para o paciente que ó, esse remédio aqui, talvez ele não vá ter comprovação científica 100% para você. Mas se você acha que faz sentido, eu posso lhe prescrever. Mas eu tenho que deixar claro para o paciente que talvez cientificamente eu não consiga explicar para ele o efeito total. Mas o paciente chegar para, eu quero tomar esse remédio porque eu acho que faz bem para mim, aí a gente vai chegar eu vou falar para ele, ó, esse remédio aqui tem esse efeito colateral, explicar para ele as coisas, se ele decidir junto comigo, sabendo dos pós e dos contras, a gente pode prescrever sem problema nenhum. Muito bem, doutor. Para mim hoje aqui, na verdade, tem um aprendizado. Eu, inclusive, na construção desse livro, eu tive conversando com médicos, apesar de que eu não relacionei aqui, até citei algum de uma forma mais indireta, não totalmente direta, mas tive conversando com profissionais médicos, e aí eu senti um pouco disso, mas hoje a sua fala complementa de uma forma incrível, é uma oportunidade até de aprendizado, e até mais ainda vamos dizer, traz uma contribuição, inclusive, para a minha pesquisa também, sua visão aqui hoje, tá bom? Então está sendo muito prazeroso e produtivo também para mim aqui. O que o senhor está colocando tem umas coisas bem interessantes. Por outro lado, portanto, é hora de repensarmos a visão que coloca a ciência médica como sendo o único sistema seguro de buscar a cura e, por conseguinte, a qualidade de vida. É preciso que as instituições incumbidas de promover a saúde do país alarguem cada vez mais esse projeto inovador na área da saúde, do qual o PSF é fruto, que dialoga com os saberes tradicionais de cura, como a benzeção, integrando-os ao sistema biomédico e, acima de tudo, reconhecendo sua eficácia de cura. Tal ação é enriquecedora no que tange à saúde da população, mesmo reconhecendo as implicações negativas das ações apropriativas. Que era um pouco da gente estava falando, complementando o que o senhor colocou, da ideia de integrar, não é? Tem até exemplos disso, tem um exemplo lá em Maranguape do Ceará, que as benzedeiras, elas fazem parte, muitas vezes a mãe vai e leva a criança bem aqui no pediatra. Passou no pediatra. Mas depois a pessoa diz, porque faz parte da crença, e que ela acredita, ela diz, vou passar bem aqui na benzedeira. E ela passa na benzedeira depois, ou antes ou depois. E às vezes passa só na benzedeira, a depender do tipo de coisa que a pessoa esteja sentindo. Até porque essas coisas, como o médico, apesar de todo o conhecimento, ele não vai poder assegurar a cura de ninguém, né? Apesar dele ter um conhecimento muito amplo. Com certeza. O processo de cura, ele é bem sensível e ele não é tão explicado, né? Então, acaba que para muitas pessoas, ela vai lá, ela de repente foi num pediatra, ou vai às vezes no médico, por uma coisa ou outra, ou aquele medicamento não fez efeito, às vezes ela vai lá numa benzedeira, a benzedeira vai lá com aquela experiência dela, além da crença, claro, a fé, um tripé, a fé do paciente, a fé da benzedeira, a fé da comunidade, a ideia às vezes de um chazinho, alguma coisa que ela usa lá, aí a pessoa consegue essa melhora. E é nisso que essas benzedeiras conseguem uma fama, um prestígio, né? Ela consegue um prestígio porque quanto mais pessoas for lá e conseguir, vamos supor, êxito, ela vai ser cada vez mais procurada por a comunidade ou até outras comunidades, né, da região, né? Isso é bem claro. Colocar um pouco do senhor colocou aí já, o senhor colocou super bem, suas palavras estão perfeitas. Se bem que a ideia fundamental é não fragmentar saberes, dicotomizar competências, mas articulá-las
de forma a beneficiar as comunidades atendidas pelo SUS, principalmente as de baixa renda, né? Que é interessante, o colega do senhor aí, ele falou aqui super bem, o nome dele é... Luan, é porque o nome dele é Luan. O Instagram dele é Luan. diferente, mas o nome dele é Luan. Luan colocou uma coisa perfeita, porque assim, nós estamos falando de comunidades rurais, né? A gente sabe que no mundo inteiro, no Brasil, todas as pessoas, claro, buscam muitas vezes a fé como aliada de uma qualidade de vida, da saúde também. Claro, fazem promessas e tudo. Mas na região rural, isso é mais ainda forte, porque a crença é maior, a identidade é maior, essas práticas são mais fortes. E há sim uma carência, claro, de hospitais. Vamos pensar aqui onde eu moro na minha região, nós temos temos o Hospital Regional de Picos, né, que atende todas as cidades aqui, a maioria delas do sudeste piauiense aqui, dessa parte aqui, que compõe várias cidades que eu vou denominar aqui algumas. Monsenhor Hipólito, Francisco Santos Piauí, Alagoinha Piauí, Monsenhor Hipólito, até uma parte aqui do Ceará, uma cidade do Ceará que a gente faz divisa, né, Piauí e Ceará, vai também para esse Hospital de Picos. Ou seja, há ainda, mesmo nos dias atuais, um hospital que atende tudo isto. Mesmo que a gente tenha, claro, temos já um postinho de saúde dentro da comunidade, mas ainda falta muito ainda acontecer. O que eu quero dizer? Que dentro das comunidades rurais isso tem uma eficácia muito grande. Né? Às vezes, dependendo da cidade que você tem um atendimento médico melhor, às vezes 2, 3 vezes na semana, o que não é comum você ter no interior, né? na zona rural. Sem contar a parte também de medicamentos, que aí vai depender do postinho que você tem. Às vezes tem alguns remédios de suporte lá, outros não tem. E é o que você tem. O que você tem é os remédios caseiros, as mesinhas, que aí você vai numa bezedeira, você tem uma criança bem que ela tá mal, aí a pessoa diz, olha, tá mal. Então, por um imaginário, ela já tem a ideia de uma doença de bezedeira. Ah, tá com quebranto, tá com um vento caído, se tiver uma inflamação na pele, pode ser um fogo selvagem, mas só que elas têm umas características, claro, umas peculiaridades próprias, no caso, quando elas dão a denominação de doença de bezedeira. Doença de bezedeira e doença de médico. Eu até coloquei isso, porque para as pessoas é isso. Tem umas doenças que ela não vai pensar em bezedeira, claro, ela vai pensar logo no médico. Mas outras ela diz, eu vou numa bezedeira. Aquelas que não são muito graves. Apesar de que, vale dizer aqui uma coisa, na visão das bezedeiras, que, claro, e até de religiosos que a gente entrevista aqui, que as doenças ela têm um fundo espiritual, né? Então as doenças ela vai ter um pouco desse fundo espiritual, as causas espirituais, vamos dizer assim. Então a desarmonia do corpo, né? A ideia da harmonia do corpo, desarmonia do corpo. Se você tem harmonia no corpo, da mente e o seu físico, isso vai refletir no seu físico, você vai se sentir melhor. E acaba que tem muita verdade nisso tudo, né? E acaba que é importante a gente pensar o seguinte: ninguém é dono da verdade, né? Nós temos aí uma ciência que avança a cada dia, há muitos e muitos anos, e muitas verdades que pensavam ser verdade não é mais verdade, porque assim, é sempre bom pensar que é uma construção. É uma construção dialogada que a gente pode estar aprendendo a cada dia. É bom pensar que a medicina pode ter o campo médico, a razão, a ciência tem muito que aprender com o popular, com as culturas que são maravilhosas, são ricas, entendendo inclusive que a formação do Brasil ela é única. Ela pegou contribuição de povos que vieram para cá, os africanos fizeram uma contribuição maravilhosa em economia, em ciência, em tudo, né? De organização social. Os índios de uma forma incrível com seus pajés e trabalhavam super bem já a ideia das ervas. Então a gente tem que pegar essa riqueza e trazer para nós. Essa cultura a gente fala é rica, é rica, é rica. E por que a gente não pode se utilizar também e trazer, se aproximar um pouco da nossa ciência para a gente viver melhor? Para a gente poder ter uma saúde melhor a cada dia. Com certeza, Itamar. Acho que essa sua fala aí exemplifica muito do que a gente vem conversando aqui nesse momento, de como a gente tem que saber valorizar tudo isso, reconhecer e difundir, né? Eu acho que a gente tem esse papel de difundir essas informações. Acho que é um papel da gente, principalmente questão de rede social, que a gente está tendo hoje em dia, de conseguir fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas e saber conversar sobre isso. Mas lendo o teu livro, também, uma das coisas que me deixou mais curioso e entender esse processo, queria que se você pudesse contar algum episódio com as benzedeiras, na hora da conversa com elas,
como foi a reação delas para você... Não deve ser comum, né? Alguém querer estudar o que elas fazem. Não é sempre que alguém chega para isso. Como é que foi esse processo? Se você tem alguma história curiosa para contar sobre isso? Olha, assim, antes de contar isso, doutor, eu queria deixar já uma pergunta para você, né, para não esquecer aqui. Se aí na sua, onde o senhor atua, né, na sua atuação, o senhor tem encontrado benzedeiras, como o senhor tem dialogado de alguma forma com elas, se já recebeu algum paciente que diz que foi numa benzedeira, e aí ele faz aquele cruzamento, né, às vezes ele conta uma historinha, conta uma coisa, enfim, o senhor conta alguma experiência que o senhor teve com... quando eu cheguei na comunidade, doutor Amor, assim, eu fui... Legal. Então, assim, essas mulheres, elas são a maioria de origem pobre, né? Não que eu quero deixar bem claro isso, porque às vezes as pessoas entendem que essas coisas de procurar uma benzedeira, procurar se aproximar trabalhar melhor essa espiritualidade, para ficar melhor, ter um estado de vida melhor, mais saudável, ou até ser mais feliz de alguma maneira, não é só coisa de pobre, né? Temos que desmistificar certo tipo de coisa, né? E preconceitos e tabus. O que existe é que, historicamente, essas senhoras, elas, por ser de comunidades rurais, elas tiveram pouco acesso à escolaridade. E então elas geralmente não têm muita escolaridade. Algumas têm pouco estudo, ou até são analfabetas mesmo. Mas aí sabedoria não vamos confundir com inteligência, né? E o saber a gente adquire de várias formas, e esse saber popular é incrível, né? Essas senhoras, elas são detentoras de um saber incrível, a memória dessas comunidades. Então, assim, quando eu cheguei nesses lugares, elas abraçaram a gente, ficaram super felizes, porque nunca, na verdade, as pessoas quiseram estudá-las, né? E há ainda médicos que muitas vezes também elas às vezes guardam algumas coisas. Porque o médico fulano do PSF tal falou isso, falou isso, que aí ela conta aquela história. Então você ir lá e dar atenção e dizer, olha, realmente a senhora tem um saber que vale a pena e merece ser difundido, que outras pessoas conheçam, em outros campos educacionais, em outros campos culturais, na universidade, debater isso lá na universidade, tanto nas ciências humanas, mas também, quem sabe, até na área médica, na área vamos dizer assim, da informação também. Então, assim, quando você traz essa perspectiva para eles, que vamos pesquisar, vamos registrar, vamos fotografar, vamos escrever tudo, primeiro vamos abordar ela de uma forma respeitosa, mas isso é fácil, porque elas são muito acolhedoras, sabe? Sempre sorridentes, e isso te chama a atenção. E é isso que chama a atenção das pessoas. Eu encontrei uma pessoa que ela não anda, ela é paralítica, certo? Uma benzedeira já idosa, ela não anda. Mas se você chegar lá, a energia dela é tão interessante, é tão boa, meu irmão, que você vai se sentir feliz demais, não importa a dor que você esteja ali, você vai se sentir melhor, você vai parar para pensar, como é que uma mulher dessa? Ela não é rica, ela mora numa casa humilde, do interior, ela tem esse problema de saúde, não anda, como eu encontrei a senhora, e ela está sorrindo dessa forma, e ela está falando de Deus dessa forma, e ela está querendo ajudar as pessoas dessa forma, e ela não fica parada. Então, assim, isso chama a atenção. E a alegria delas é contagiante. E a ideia delas é sempre a mesma, a alegria imensa de saber que você vai escrever algo, que outras pessoas vão ler. E elas diziam para mim, eu vou mostrar em alguns eventos, em apresentações que eu for fazer, onde eu for, vou levar essa temática. Vou mostrar o trabalho de vocês como uma forma, inclusive, de inclusão dessas temáticas dentro da história, né? Que historicamente, muitos temas importantes da nossa história foram deixados de fora. Personagens importantes da nossa história, da nossa cultura, foram deixados de fora. Pegar os livros de história, antigamente, falar das grandes guerras, dos grandes homens, da política, na guerra, não sei o quê, e esses grandes personagens ficavam fora da historiografia. Então também é uma forma de eu incluir elas dentro dessa nova historiografia, né? Porque aqui também é uma abordagem nova dentro da história. A história tradicional, ela vai lidar só com datas, nomes, decorebas, e ela não tem grande utilidade. A grande utilidade da história é quando ela parte para o debate, para entender os processos sociais que passaram, inclusive esses processos que a gente estava falando ali, das lutas, de embate entre um campo biomédico e um popular. Em algum momento isso foi muito quente. Então, a história, ela é boa nisso. E depois eu voltar na comunidade, voltar na
comunidade, com essa pesquisa feita e mostrar o livro para elas, foi uma alegria muito grande. Elas ficaram, nossa, maravilhadas. Incrível. O depoimento dela Incrível. assim, é de gratidão, é de se sentir realmente importante. Porque é um trabalho que a gente faz, é de valorização realmente. Ela se sente maravilhosa. Só contar aqui para o senhor, Incrível. eu tenho um encontro de benzedeiros marcado em São Julião, uma cidade. Legal. Até o momento, temos 40 benzedeiros só na cidade. 40. E elas querem ir. A família dela, a família dela gosta demais, se sente feliz demais. A senhora já é idosa. E aí você fazer uma homenagem dessa, que maravilha. Né? Porque Grandioso, fazer uma homenagem, incrível. a flor, conhecer quando as pessoas morreram. Não, aí não é mais tempo, não. Tem que fazer em vida. Sabe? Fazer em vida e trazer isso. 40 brasileiros da região toda quer ir para lá, a gente quer ir. E os filhos, como eu disse, ficam felizes. Quer dizer, quando você dá atenção para elas, para essa cultura, não é? E elas lhe acolhem de uma forma maravilhosa. Incrível. Itamar, eu vou responder sua pergunta e já vou emendar na finalização para que a gente não fique cortado, porque a live aqui no Instagram é só 1 hora. A conversa está muito legal, mas é isso, a gente tem que conseguir compactar para atingir o maior número de pessoas. Mas respondendo a tua pergunta sobre a minha experiência, eu sou formado em medicina pela UFPB na Paraíba, em João Pessoa, e fiz minha residência médica em medicina de família lá também. Então, passei cerca de 9 anos em João Pessoa nessa atuação médica. Hoje, eu estou trabalhando em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Então, teve essas duas realidades diferentes. Em João Pessoa, eu tive um episódio muito legal de um grupo que eu conduzia, um grupo de mulheres, de uma benzedeira ter ido ao grupo para falar da experiência dela e as mulheres que estavam lá compartilhar dessa experiência. E foi um momento único, assim, das mulheres compartilharem o quanto elas já tinham procurado benzedeiros, o quanto aquilo era especial para elas. A benzedeira se emocionou em alguns momentos, contou a história de vida dela. Então foi um momento que embarcou minha prática médica, porque mostrou o quanto esse assunto é sensível à população. E aqui em São Bernardo, querendo ou não, a gente tem uma população muito grande de ou nordestinos que vieram para cá, ou de familiares que têm sua família nordestina. Porque, historicamente, o pessoal saiu do Nordeste para vir para São Paulo para tentar ganhar a vida em algum momento. Então, a gente também tem uma população que tem sua origem no Nordeste muito forte. Então, diariamente, a gente, na hora de conversar com algum paciente, mas você tem alguma... você acha que isso faz sentido para você? Alguma oração, ou algum chá, ou alguma erva? Então, para eles, sempre tem alguma coisa que eles têm de experiência. Então, é grandioso na prática médica também conseguir trazer essas coisas. Então, quando a gente consegue fazer essa comunicação entre a ciência e a ancestralidade dos pacientes, a gente potencializa muito o cuidado. Então, para a gente finalizar, Itamar, eu queria te agradecer imensamente, certo? Foi uma conversa incrível. Tem um papo aí para muitas horas a mais. E queria convidar e agradecer principalmente todos que participaram da live e convidar todos que participaram ou ao vivo ou que vão ver a live gravada a conhecer o trabalho do Itamar, um trabalho que está ganhando força, que ele está conseguindo levar esse livro para mais pessoas. Queria que você falasse um pouquinho de como conseguir esse livro também, Itamar, aí nesse minutinho final que a gente tem. Então, assim, doutor Ramon, muito obrigado pela oportunidade. Você não sabe a alegria que eu estou aqui. O senhor me passa uma energia muito boa, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em energia. Então o senhor passa uma energia super legal, sai mais fortalecido daqui de hoje. O meu livro, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão, ele é Relações entre Ciência, Espiritualidade e Saúde. Ele está vendido para todo o Brasil, para o Amazon. Você pode comprar o livro em e-book ou no livro físico, pode procurar na internet, em qualquer lugar você vai encontrar, Benzedeiras, Fé e Cura no Sertão. Você compra por a internet e recebe por os correios. Aqui no Piauí, está vendendo no Piauí Shopping também. Às vezes as pessoas encomendam esse livro. Eu quero o livro autografado, manda para minha cidade. Eu vou lá e também a pessoa entra em contato no 9908 4330, 9908 4330. E aí eu mando esse livro aqui que está super legal, bonito, bem ilustrado para a sua cidade. E ainda faço um autógrafo especial. E o valor, como eu disse, é de referência isso aí. E tem outras lojas que vendem também esse livro, tá? O Carrefour, Lojas Americanas, Submarino, tá vendido em todo o Brasil, graças a Deus. E tem sido um sucesso de vendas. Várias pessoas têm comprado e eu tenho ficado muito feliz e honrado. E é uma forma da nossa cultura também ir para frente. E junto comigo vai essas benzedeiras, com certeza. Estão muito felizes com o meu trabalho.
Com certeza. Tamar, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou, tá certo? Igual outras oportunidades virão pra gente conversar. Deus abençoe, um grande abraço. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Forte abraço, fique com Deus. Meu DDD é 89. O senhor está em São Paulo, não é isso? O senhor falou? Tô sim. Desde março eu tô por aqui. Tá por aí. Boa sorte, bom trabalho. Uma feliz noite a todo mundo. Que Deus abençoe aí a todos. Tchau, tchau, todo mundo. Obrigado. E a live vai ficar gravada, tá bom? Um grande abraço. Forte abraço, doutor. Forte abraço.